Manda. Bastante material, hein? Aquela de mecânica lá, meu Deus, tem texto É. inteiro no WhatsApp. Né? Até agradeço, porque se eu for estudar vai ser pelo que tu mandou. Essas são as listas que ele passou até agora. Uhum. Ah, legal. Isso aqui eu gosto. Fazer as questões que o professor já cobrou. E o que vai cair na prova são essas aí mesmo? Sim. Meu, tudo isso com uma prova só, tá louco? Não, não, é que na verdade, tipo assim, eu não sei se eu cheguei a te falar, a gente não tem prova nessa matéria. Ah, Tipo, ele vai dando atividades durante as aulas. Então, tipo, por, sei lá, cada semana a gente tem 2 aulas por semana. Então, uma vez por semana, pelo menos, ele dá uma atividade, tipo, 2 exercícios. E daí ele julga a gente como suficiente ou não suficiente. Tipo, não tem nota. Então, tipo, é meio complicado, porque assim, ah, né, se você, tipo, sei lá, errou uma conta, ele já, eu não sei se ele considera já como não suficiente, ou se ele vai ver o raciocínio, não sei como que é. aham, avaliação Então, tipo, não tem como você subjetiva. dar uma avaliação, tipo assim, eu tirei tanto, tipo, tá perto, tá longe, não dá pra saber, tipo, é só o suficiente ou não. Certo, Então, é meio complicado. certo, certo. Mas as questões aqui eu vou te falar. Se a gente for bem hoje, tu vai conseguir fazer tudo. São bem tranquilas, tá? Aham. Então tá bom. Só algumas dessa lista simples estão me assustando um pouco, mas é só a gente. E são do Riley elas, então dá pra pegar solucionário, se for o caso. Uhum. Só são um pouquinho feinhas, assim, porque tem muita polia, mas não tem problema. Só usar aquela equaçãozinha das polias lá que resolve tudo. Então, agora o que eu vou fazer vai ser te apresentar um pouco da teoria, tá? Eu tenho um slide bem legal aqui. Aí não vou me ater muito a te explicar detalhes, porque a gente vai fazer bastante exercício hoje. Tá, Tanto eu quanto você. Vai ter momentos que eu vou pedir para você fazer, tá? tá. Para eu poder medir como você tá, se você está entendendo bem as coisas, etc. Entendeu? Uhum. Certo. Deixa eu abrir aqui, tá numa pasta escondida. Agora eu tenho que achar, são tantas aulas. Slides deve ser tipo a segunda aula. Acertei, movimento em uma dimensão. Te perdoa, tô meio zoado. Dormi meio estranho hoje. Mas vamos lá. Até acordei 9 horas, meu ano. A menina deve estar braba, mas voltarei às 10. Beleza. Então tá. Conta aí. Movimento em uma dimensão. Depois eu posso te mandar um slide também, se tu quiser. Não sei se tu Acho que é precisa. legal. Sei lá. Eu sempre prefiro seguir as aulas pelo material do professor. Então, apesar de eu ter bastante coisa, eu sempre sigo pelo material do professor, porque é o que vai ser cobrado para você, né? É Aham. muito provável que alguma questão que vai valer nota para ti esteja nessa lista, Sim, ou seja parecido. Beleza. sim. Então a gente vai ver esses conceitos mais básicos aqui à luz do cálculo. Tu já fez cálculo 1, Já. então você já viu derivada, integral, todas essas paradas aí. Sim. Já aprendeu que a derivada é uma taxa de variação de algo, né? Certo. Certo, então beleza. Tá, não precisa ser só na física, né? Tem várias coisas que podem variar aí. Uhum. Então beleza, vamos para a primeira perguntinha aqui. Eu vou te perguntar, não é porque eu sou chato, eu sou chato, mas é porque eu preciso medir o que tu sabe, entendeu? As coisas básicas, Certo. tu sabe, tu não sabe, etc, para ver como eu vou continuar minha aula. E Uhum. aí, tu saberia me dizer qual das opções está certa aqui? Distância, velocidade, aceleração, unidade de si? Bom, a primeira não, né? A É primeira não, é totalmente. verdade. É. Distância, eu acho que é metros, né? Metro. Velocidade. Acho que é a 4. A 4, velocidade em Isso. metros por segundo e Por segundo ao quadrado. aceleração metro por segundo ao quadrado. Por sinal, Isso. muito dificilmente você vai ver problemas onde a aceleração já não é dada em metros por segundo ao quadrado. Uhum. Tá? Nunca vai ver, por exemplo, quilômetro por hora ao quadrado. Muito Sim. raro isso. Eu tenho muitos anos de física nas costas, se eu vi 2 problemas foi muito. Uhum. Então, sabe quando o professor na escola ele fala assim, sempre primeiro passa para metro e para segundo? É justamente por isso, porque a Sim. aceleração é sempre dada em metro por segundo ao quadrado. E Certo. para converter para quilômetro por hora ao quadrado é muito difícil.
Muito Aham. esquisito, não tem uma equaçãozinha simples. Tudo bem. Então, beleza, vamos começar aqui. Para a gente conseguir fazer as nossas contas, nós temos que ter algumas coisas em mente. Uhum. Primeiro, que nós temos um parâmetro independente muito definido, que é o tempo. É o tempo que varia, tá? É sempre o tempo que vai variar. Daí tu pode pensar, professor, mas aquela equação de Torricelli, aquela equação não tem tempo, não importa, o que está variando ali é o tempo, tá? Uhum. De forma implícita, mas está. Se você fizer uma derivada implícita, que muito provavelmente você viu no curso de cálculo 1, Uhum. funcionaria na equação de Torricelli também. Então é o que ocorre. Claro, existem algumas questões da física mais avançada, como a relatividade, mas a gente não vai ver. Beleza? Bem, tu É. faz engenharia civil ou é mecânica? Eu faço de manufatura, é tipo uma produção, é mais tranquilo. É louco, mas isso aí que é É. dinheiro. Isso é dinheiro. Deslocamento e velocidade média. Muito bem. Então veja que ele já leva em conta algumas coisas que a gente viu bastante na escola, né? Por exemplo, veja que isso aqui é uma reta real e cada tempo tem uma posição específica, né? Que é o Uhum. que a gente tem na realidade. Uma função, Bruna, uma função é basicamente um objeto matemático que você dá uma entrada, que nem um computador. Você não aperta uma tecla e acontece algo. A função Sim. é você dá uma entrada, ou seja, um número. No caso das funções da física, um número de tempo, um número que representa Uhum. o tempo, e recebe como resposta das equações de posição, né, valores de posição. Então, lá na equação sorvete, lembra? S igual a Uhum. S mais VT. Você joga um valor de tempo, recebe um de posição. Você joga outro de tempo, recebe outro de posição. Certo. Por isso que ela é uma equação horária da posição. Você dá um valor de tempo, recebe de posição. Bem, então, claro, nem toda equação ela funciona bem assim. Por exemplo, a da velocidade média. Né? A velocidade média, o intuito dela não é me dizer qual é a minha posição específica, mas sim, num contexto geral, qual é a velocidade média num determinado espaço de tempo. Uhum. Ok? Então, a velocidade média, por mais que ela seja uma equação que, assim, num primeiro momento, ela parece funcionar só em casos onde você tem uma velocidade constante, não é assim. Ela funciona sempre, Uhum. sempre mesmo. Por mais que a gente deixe de usar ela, assim, durante o curso, ela funciona sempre. Só você pegar a posição final e inicial que você tem interesse e dividir pelo tempo final menos o inicial também, tá? Assim você encontra a Certo. velocidade. Mas agora eu te pergunto uma coisa, então. Pense numa corrida de Fórmula 1. Eu sei que é chato, aqueles carros vindo e voltando no lugar, mas digamos que você está querendo calcular a velocidade média daqueles carros que andam em altíssimas velocidades. Daí você usa como referência a linha de chegada, né? Certo. Uma ótima referência, por sinal é que eles usam no programa lá da Fórmula 1. Uhum. Você vai colocar a sua posição inicial aqui, que é a posição da linha de chegada, certo? Certo. E aqui você vai colocar a posição final, que também é a posição da linha de chegada. Então, sei lá, você vai definir como posição, sei lá, 5 e aqui 5 também. Porque é a mesma. Tem que ter o Uhum. mesmo número, já que é a mesma posição. Né? Então, tu vai ter 5 menos 5, zero. Zero dividido pelo tempo que o cara demorou para fazer a volta. A velocidade média é zero. E aí? O que tu acha disso? Então, a Hum, posição final é a mesma que a inicial. Então, a conta que eu fiz está certa, deu sim. zero. Tem, né? Porque é aquela história de deslocamento e Distância percorrida, nossa percorrida, exatamente. isso. Então você tá bem. Você já ouviu esses conceitos, legal. É isso aí. Tem a distância percorrida e tem o deslocamento. Isso. Por exemplo, se você morrer, eu adoro esses exemplos mórbidos. Se você morrer no mesmo lugar que você nasceu, na maternidade, lá que você nasceu, a velocidade média da sua vida é zero, mas a escalar média não. Uhum. Obviamente você andou muito, né, durante toda a sua vida e tal, e o que você vai colocar na equação de velocidade escalar média é toda a distância percorrida, não apenas Certo. o deslocamento. Então,
A equação da velocidade média ela é muito interessante quando nós estamos no regime de movimento retilíneo, movimento que vai Uhum, sempre para frente. Perceba que, no caso da Fórmula 1, né, o carro vai e volta. uhum, Então não é um movimento reto para frente. Então, por exemplo, no movimento circular, né, as bolinhas, a sim. gente vê muito movimento circular em física 1. Então a velocidade média é zero no movimento circular. Mas a Uhum, escalar média não. A escalar média você vai ter que dar conta do tamanho do perímetro do círculo, que na verdade é 2πr, né? Então a velocidade média vai ser 2πr dividido por tempo. Muito bem. certo. Então temos um primeiro exemplinho aqui de algumas situações hipotéticas. Nós temos um gráfico bem esquisito, o que é bom, porque é assim que acontece na realidade, Uhum, com várias situações ocorrendo aqui. Tu está conseguindo enxergar bem? sim. Então tá bom. Então a gente nota aqui algumas coisas, né? Por exemplo, tem x1 e x7 no mesmo lugar. Daí, a pessoa um pouco que não teve uma boa matemática no fundamental, no médio, vai começar a se confundir, coisa no mesmo lugar, número que não está em ordem, Uhum, ferrou. Mas perceba que aqui embaixo está tudo em ordem. Novamente, por aquilo que eu te falei agora há pouco, o tempo é o parâmetro independente. Ele sempre evolui com a mesma proporcionalidade. É ele que está, né, correndo, sempre um segundo é sempre um segundo. Agora, o deslocamento não. O deslocamento pode ocorrer de formas diferentes, né, uhum, no decorrer do tempo. Então, o que aconteceu aqui, por exemplo, é que no instante inicial e no final ele estava na mesma posição. uhum, Então, é como se fosse um tipo de movimento circular, né? Ele foi e voltou, sei lá. sim. Pode até ser um gráfico de um carro de Fórmula 1, até por sinal. Porque tem Uhum, muitas curvas, muitos detalhes aqui que me faz achar que não é um círculo. Então tá, né? Aqui se ele quer calcular, por exemplo, veja, a velocidade média entre os instantes 2 e 3, então pega posição no instante 3 menos a posição no instante 2 dividido pelo tempo nesses mesmos instantes, ok? sim. Então perceba que, só um instante, você pode tanto fazer a velocidade média em todos os trechos, de trechinho em trechinho, Uhum, ou você pode fazer velocidade média total. Pode certo. pegar o 7 e, né, aqui o tempo 7, o tempo 1, posição 7, posição 1. Mas veja que curioso, se você fizer isso, a velocidade vai ser zero. É, Vai ser zero, enquanto as sominhas de velocidades aqui daí podem até dar um valor diferente. certo. Beleza. Então tá, nós estamos falando de velocidade média, uma medida bem grosseira, né? A gente pode pensar a velocidade média de um ano se movendo. Então, Uhum, assim, pode ser uma informação que não tenha significado nenhum. uhum, Dane-se qual foi a minha velocidade média andando em um ano. Mas, quanto mais preciso, quanto mais próximo do que eu estou vivendo, melhor para eu entender a velocidade. Então, é o que ocorre num carro, por exemplo. Né? Eu preciso saber a velocidade do carro no instante que ela está acontecendo, não é mesmo? sim. É. Então, a velocidade média do quanto eu andei não importa nem um pouco. Uhum, Muito bem, então por isso algum dispositivo que me calcule a velocidade instantânea é bem interessante. Aqui nós estamos ainda vendo um funcionamento de uma velocidade média ainda. Então aqui a curva vermelha é a velocidade média, tá? Desculpa. A curva vermelha é a curva da posição em função do uhum, tempo. Muito bem. Se eu quiser calcular a velocidade média, eu posso, por exemplo, né, olhar aqui no gráfico a distância entre os x's, por exemplo, x final, aqui eu estou passando mouse, x uhum, inicial aqui, uhum, no caso estou falando de posições, por isso o x está no eixo y, né? A gente normalmente chama isso aqui de eixo y. Então eu consigo calcular o deslocamento como esse delta x, né? Posição final menos posição inicial, e o tempo também. Tempo final menos tempo inicial. Entendeu? uhum, Muito bem, então eu estou aqui com uma expressão da velocidade média, mas agora que eu desenho um gráfico, eu consigo, por exemplo, conectar esses pontos e fechar aqui o tamanho da outra x tamanho da bater, e eu vejo que forma um triângulo. E aqui eu encontro algo que a gente vê muito lá em
matemática no primeiro ano do ensino médio, que Hum, é identificar o coeficiente angular de uma reta, ou seja, o quanto a reta é inclinada, como a tangente do ângulo. Ok? sim, Sabe aquela equaçãozinha que a gente vê bastante, y igual a ax mais b? sim. Aquele a sempre, 100% das vezes, é o valor da tangente do ângulo que a Uhum, reta faz com o eixo das abscissas, o eixo sim. x aqui de baixo, que é o nosso eixo t. Então, muito bem, tem um triângulozão aqui. Agora eu quero que você pense o seguinte: o ponto estava aqui em cima, agora eu estou trazendo o ponto mais para próximo, né? Uhum, O ponto final mais próximo do inicial. Então, a gente vai ter no delta x menor nesse caso, né? Mas de toda forma, um delta x que varia, uma inclinação que varia também, ó, perceba. Muito bem, até o momento que eu estou me aproximando mais e mais. sim. E note que o tempo aqui embaixo, em vez de eu pensar tempo final e tempo inicial, eu posso pensar no tempo inicial e uma soma de um tempinho. Uhum, Se esse tempinho tender a zero, né, o que, que acontece? Eu vou ter o tempo aqui embaixo tendendo a zero, então eu vou ter que usar os limites que a gente aprendeu em cálculo 1, até o momento que a reta não deixa de ter uma inclinação, apesar de eu ter o tempo de variação entre um ponto a outro tendendo a zero. E eu chego nessa situação aqui, onde eu tenho então uma reta tangente. uhum, A reta azul ali, que na prática estava associado com a velocidade, né? Por causa do ângulo e tal aqui. Então, agora, bem, continua associada aqui, mas instantaneamente. Instantaneamente. Então, nós temos aqui uma reta tangente à curva, com um ângulo aqui também, mas dessa vez essa expressão, ela me dá, na verdade, um valor instantâneo. Qual é o valor no instante? No instante que está acontecendo. Então, a velocidade que era média entre dois pontos, agora é uma velocidade instantânea, beleza? uhum, Então é isso certo. aí. É perfeito. Perfeito. Eu só quero que tu tome um cuidado, tá? Qual que é o cuidado que tu vai ter que tomar agora? Já não aconteceu de tu fazer um problema de física e você estar lá com uma equação, não sei, o professor às vezes passa isso, uma equação de tempo onde tem tempo ao quadrado ou tempo numa exponencial, alguma coisa assim? Uhum, Pois é, Bruno, agora tu tem que tomar um cuidado então no que eu vou te dizer. A reta não é a expressão da velocidade, tá? A reta ela só dá a taxa de variação da velocidade sim. no instante. Uhum, Então, a derivada pode ter a sua expressão específica lá, e daí você encontra a taxa de variação a cada instante, mas ela não é a reta. sim. Por mais que a equação vovô ateu seja uma equação de reta, nem sempre a velocidade tem uma equação de reta, beleza? Uhum. Então você está entendendo tudo. Parece que eu estou dando aula para turminha do ITA. Poxa, você tá entendendo tudo, beleza. Então, já que eu estou falando igual uma matraca aqui, eu vou fazer o Uhum, seguinte. Eu vou pedir uma coisa bem chata para você, mas é bom para eu medir sua aptidão. uhum. Eu quero que você faça um problema que eu considero fácil, Tá. tá? Vai ser o primeiro da lista. Uhum, Então, você vai fazer ele. Dessa vez, eu preciso até tomar uma água, comer alguma coisa, porque eu tô meio passando ruim aqui. uhum. E tu, por favor, faz com uma letra bonita, assim, e faz como se você fosse fazer para prova. A Tá. prova, tá? Então, com explicações, organizado, mostrando coisas. Uhum. Daí você faz primeiro e depois eu vou fazer o mesmo problema como se eu também estivesse fazendo para uma prova. Então eu vou abrir aqui o. Ah, tá aberto aqui já. Então tu faz o primeiro, tá bom? Eu Tá. volto daqui a uns 3 minutinhos. Esse Tá é bom. fácil, eu acho que tu consegue, né? Vamos ver. Ó,
E aí? Tô acabando. Ah, gostei, gostei. Ó, eu me baseio nos grandes filósofos para dar aula. Eu penso assim, ó, a pessoa só aprende quando ela nota o que ela não sabe. Então, Uhum. isso te deixa um pouco sozinho. E para mim é óbvio, eu vejo isso todo dia. É minha obrigação saber. Agora, Sim. se tu não sabe, né, daí tu vai ter alguns problemas, tu vai caminhar por erros durante a resolução. Tu faz Unicamp? Faço. Caraca, pesado. Qual que era a concorrência do teu curso? Ah, é pouquinha, porque o curso, na verdade, ele é pouco conhecido, porque eu acho que só tem na Unicamp, inclusive. É, tipo, dessas públicas grandes, assim. É, então é pouco. Eu não sei agora o coisa por vaga, mas assim, concorrente por vaga, mas a nota de corte era super baixa, foi super tranquilo. Pô, legal, parabéns de toda forma. É Então, porque, na verdade, eu queria engenharia de produção, né? Só que daí era bem concorrido. Aí eu falei, ah, não vou estudar tudo assim, não. e não dá Aí para pegar transferência interna? Então, eu até pensei, mas assim, não sei, porque na verdade eu não tenho certeza que é isso que eu quero, né? Então, assim, tô indo por enquanto, vamos ver. É, o importante, caso tu goste de exatas mesmo, Aham, nesse começo de faculdade, fazer todas as físicas e matemáticas, né? sim, E aí depois tu decide. é. O chato é quando a pessoa tá nas exatas e nem exatas quer, não sabe o que quer, né? Uhum. Talvez não seja o seu caso. Ih, espera aí. Agora que eu vi. E, Acho que, pera. não é que eu quero botar pressão, Não. mas essa questão aí você tem que fazer rapidinho. Sim. Por sinal, esse slide que eu uso é da Unicamp. Não, não. Eu acho que porque o IFGW é da Unicamp. Ah, eu nem sei. O Instituto de Física Gleb Watag é da Aham, Unicamp. entendi. Tipo, o departamento de física de vocês, ele tá Uhum. chique. Então, porque eu tenho que transformar em metros por segundo, né? Exato. É, então, só que, tipo, não dá um negócio muito bonito, né? Não tem problema. Número de vírgula é a coisa mais natural do mundo. Existem muito mais números de vírgula do que números normais. Sim, certo. E eu gostei de tu ter percebido sobre a associação com a mudança, né? Justamente por causa da associação da aceleração, né? A aceleração da gravidade a gente conhece em metros por segundo ao quadrado. Então tem que Né? passar essas velocidades por metros por segundo ao quadrado. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Aceleração em quilômetros por É, metro ao quadrado. Vamos ver quanto é. sim. Nunca vi isso. Meu, nem tem isso. Viu? É só no Braille ensinando. Pronto, acho que agora deu. Nossa, não tem mesmo. Outra hora eu faço a conta. A aceleração média deu 9,95, né? Esquece de me mandar a foto, tá? Ah, tá, peraí. Deixa eu tirar então.
Ok, vamos ver se eu gostei do que você fez. Você fez bem bonitinho, tá legal. E algumas explicações, né? De 0 a 100 km por hora em 4. O que é esse símbolo de hora que você usa aí, diferentão? Qual? Parece um A riscado. É o seu H, é isso? Ah, qual? O embaixo do um? Não, embaixo do quilômetro. Ah, é um H. É um H. É diferente. Tudo bem, tudo bem. Em 4 horas. 0 a 27, tá, beleza. Então, fez a conversão, né? Na verdade, né? Vê se você não fez besteira, que eu me confundo. Compare a aceleração média, tá? Você procurou a aceleração. Tá? Mas o primeiro passo foi você ver a variação em metros por segundo. Muito bem. Então, 0 é 0 e 100 é aquele valor mesmo. Daí, para encontrar a aceleração, você diminuiu um do outro, ficou relativamente por 4 segundos, muito bem, e achou uma aceleração. E depois pedir assim, compare a aceleração média com a É, aceleração da gravidade. gravidade. Você fez isso. Daí ele pergunta depois, daí você fez, eu acho. Se a É. aceleração é constante, que distância o carro percorre até atingir 100 km por hora? Aí você colocou no sorvetão, muito bem, porque é a equação do MRUV, também tem aceleração, isso. E chegou na resposta apropriada aqui, muito bem. Mas peraí, como é que tu sabe que ele andou 8 segundos? Você Não, é colocou. 4 ao quadrado, não é? Ah, sim, já tem o Aí eu tempo. cortei. Certinho, certinho. Essa é a distância. Beleza. Só faltou essa comparação. Eu vou te É. ensinar. Quando o professor fala para comparar, ele quer que tu faça o seguinte, tá? Uhum. Comparação ele quer uma razão. Então tu vai pegar a Ah, tua tá. aceleração pela gravidade. Certo. É isso. Aí tu vai ver, por exemplo, que a tua é 6,95, a outra é 9,8. Daí tu vai achar alguma coisa aproximadamente 0,8. Então quer dizer que a tua aceleração é 80% da aceleração da gravidade, entendeu? Sim. É isso. Beleza. Perfeito. Então, beleza, gostei. Sabe fazer as continhas aí sozinho. Isso é bom. Vamos continuar o conteúdo para pegar para valer uns exercícios mais barra pesado da lista. Tá. Opa, por que eu tirei? Aqui mesmo. Beleza. Então, velocidade instantânea. Por quê? Porque a gente faz a mesma conta, a mesma lógica da velocidade média, mas os tempos são muito próximos um do outro. E a gente, por meio de um limite, então encontra uma outra expressão. Certo. Ok? Agora, por exemplo, vamos ver esse exemplo diferentão aqui. No gráfico abaixo, corrida de 100 metros, a velocidade em t igual a 2,0. Então, olha só o que ele fez aqui. Olha só o que ele fez aqui, porque por que, né? 11,2 ali. Se a gente olhar o gráfico aqui, Uhum. t igual a 2, então ele tem uma variação aqui de 90 metros, Certo. aqui, Uhum. né? E ele demorou 12 segundos para fazer isso. Né? Saiu daqui do zero até aqui em 12 segundos. Muito bem. Note que o gráfico que representa aqui seria o roxo, né? Eu acredito representar a posição dele. Sim. Daí, bem, daqui até o 12, nós temos Uhum. essa distância aqui também, né? De 90 metros. Certo. Então, ele faz. Bem, para falar a verdade, eu estou achando muito esquisito essa conta aqui. Eu já tinha entendido alguma vez, mas eu me esqueci completamente como é que era a conta.
Eu acho que ele tá pegando uma coisa meio bruta aqui, ó, porque ele pega 0,8 segundos aqui dessa medida. Bem, sei lá. De toda forma, a gente não vê essas contas desse jeito. Claro, eu vejo e te explico. Tá esquisito aqui pra mim. Não quero ficar te enrolando. Eu realmente não tô entendendo exatamente o que tá rolando. Beleza, aqui essas derivadas básicas que eu acredito que tu já decorou todas, né? Hum, Sério, não decorou ainda? Pelo menos não. essas é bom decorar, tá? Tem Tá, uma tabelona, depois eu vou te mandar a tabelona também. tá. Mas eu quero que essas aqui se. Essas aqui não tem jeito. Não pode ser Aham. diferente. Belezinha, vamos voltando. Agora aquele conceito que eu te expliquei de velocidade média e velocidade escalar média, né? Não vou Certo, explicar de novo. tá. Então tá, vamos lá. Aqui tem um exemplinho básico, né? Eu não vou me ater a ficar resolvendo essa conta. Vamos só te fazer de cabeça, porque a ideia é ser simples. Uma Uhum. viagem de Campinas a São Paulo é feita em média em 1,5 horas. Já temos o delta T. Certo, A distância entre as duas cidades é 150 quilômetros. Quais certo. são a velocidade média e a velocidade escalar média numa viagem de ida e volta a São Paulo, com uma parada total de 2 horas durante o percurso? Era, eu achei que ia ser um pouco mais fácil. Mas, de toda forma, né? Qual seria a velocidade média? Seria o deslocamento. Eu pensaria só no deslocamento. E o deslocamento foi zero, certo? Hum. Concorda comigo? O deslocamento zero, porque ele foi e voltou. Ah, tá. E de volta, ok. Sim, Qualquer viagem de concordo. volta, qualquer viagem de volta, tu vai ter Sim, deslocamento zero. velocidade média zero, deslocamento zero. Aham, Tu vai voltando. certo. Então só pode ser essa aqui. Sim. Sim. Muito bem. Então, nós estávamos falando da velocidade instantânea, tudo bem? Uhum. Agora nós podemos visualizar aqui de uma forma bem ensino médio, né? Uhum. Como, por exemplo, a área aqui do retângulo, do triângulo e tal. Por exemplo, aqui. Velocidade derivada. E se eu fosse obter uma expressão de velocidade média, eu faria assim. Né? É a expressão de velocidade média, no caso. Só que Aham. aí que tá. Se a velocidade ela não varia, ou seja, a tua velocidade média é a própria velocidade em todos os instantes, dessa expressão da velocidade média tu pode passar multiplicando o tempo e chegar nisso aqui. Aqui tem o Certo. formato de uma equação de reta, né? Olha só, tem uma reta aqui mesmo. Uhum. Enquanto a velocidade, se eu fosse fazer um gráfico de velocidade nesses termos aqui, de velocidade constante, independente do tempo, tu tem a mesma velo. Então, Sim. constante. Logo tu chega nessa expressãozinha. Muito bem. Que lá na matemática a gente nota o seguinte, né? A física tem muito disso lá no ensino médio, na matemática a gente aprende a fazer área de objetos, né? Área de quadrado, de losango, dessas coisas Uhum. malucas aí. E lá eles falam para nós o seguinte: se você calcular a área do gráfico da velocidade pelo tempo, você tem o deslocamento, você tem o quanto andou. É o que a gente tem aqui, né? O quanto ele andou pode ser dado por essa área aqui, do Uhum. gráfico de velocidade por tempo. E é muito fácil fazer a área de um retângulo. Né? No caso aqui vai ser a velocidade, que pode ser entendida como uma altura desse retângulo, e os tempos. Uhum. Agora, agora vem a parte tensa. Nem sempre tu tem um retângulo. Né? Uhum. Às vezes tu vai ter curvas mais redondinhas, mais estranhas, Sim. que tu não tem como tirar uma área tão fácil. Porém, obter áreas de retângulo é tão bom, né? Tão fácil, que é Uhum. o que a gente faz na prática. A gente Sim. vai fazendo retângulos com bases pequenas e pega esses tamanhozinhos aqui, a gente deixa fixo esses tamanhozinhos, ou seja, sempre uma mesma quantidade de tempo de um, de Uhum. uma, de um retângulozinho para o outro, é sempre o mesmo tema, a mesma base, que vai mudando de um para o outro Sim. é a altura, a velocidade muda. E daí você vai fazendo a multiplicação de todas essas velocidades por todos esses tempos e somando todos eles. Okay? Certo. Só que quando a gente faz um somatório como esse, ter o termo fixo aqui, ΔT, né, tendendo a zero, Uhum. por quê? Por que é bom tender a zero aqui? Tu consegue me explicar por que seria bom tender a base dos retângulozinhos a zero nessa imagem? Porque quanto mais estreito o retângulo, mais exemplo fica, né?
Isso, exatamente. Quanto mais estreito o retângulo, menos pontinhas para fora. E assim você vai ter a Isso. área mais perfeita. É tipo a Uhum. ideia dos jogos, né? Se tu pegar um videogame de 20 anos atrás, os bonecos eram tudo pontudo, esquisito. Né? Sim. Por quê? Porque não tinha muita capacidade computacional para colocar cada vez mais triângulozinhos, caso Uhum. lá é triângulo, e fazer parecer perfeito, igual na figura aqui de baixo. Sim. Só que para que a gente faça isso no contexto de cálculo, a gente tem que fazer uma integral, tá bom? É isso. Certo. Eu garanto para você, é muito mais legal do que resolver séries. Apesar de você ter que decorar algumas coisas. Sim. Isso aqui tudo sabe e tem que decorar isso aqui também. Já decorou essas aí? Tá. Não decorou, vai decorar. Só essas que aparecem em física. Não tem derivadas muito feias que saem pela regra da cadeia. Chegou a ver regra da cadeia em cálculo 1? Sim. Pode ficar tranquila que isso não vai ter na física. Não? Não, vai ter. Bom, né? Então vamos lá. Questão 3. Qual desses 5 gráficos de coordenadas versus tempo representa o movimento de uma partícula cujo módulo, ou seja, o valor bruto, da velocidade está aumentando? A velocidade está aumentando. Veja que é um gráfico de posição por tempo. Bom, posição, tempo, então é a primeira. Então é a primeira, porque ela é uma parábola e é uma Certo. parábola crescente, não é mesmo? Uhum. Então, se você fosse fazer, por exemplo, uma reta tangente em qualquer ponto aqui, né? Você veria Sim. uma reta inclinada para cima muito bem. Pô, mas tu está Certo. muito bem, eu tô até com vergonha da aula, sabe? Eu vou ter que pegar uma questão mais difícil aqui. De novo, vamos ver. Eu peguei a primeira, né? Também eu avacalhei na facilidade. Agora eu vou pegar. Teve alguma que tu tentou e não conseguiu? Então, na verdade, as primeiras listas eu não fiz, pra ser bem sincera. Eu fui começar a tentar a partir da quarta, e daí eu senti bastante dificuldade. Ah, tá. Gostei de escutar isso. Porque tem um problema bem conceitual que os professores de física adoram cobrar. A 6. Veja que na 6 não tem uma letra, nenhum número. Sim. Vou salvar Tá. aqui. Vou abrir no Python. E daí a senhorita vai começar. Só isso, tá? Depois eu te Tá. dou aquela forcinha. Mas eu quero que tu me dê as ideias iniciais. Tu leia, tu escreva alguma coisa e me dê Uhum. ideias iniciais. E assim, primeiro sozinha, aqueles 3 minutinhos de desespero para eu não ficar te dando dica, né? Senão vai ficar muito Tá. fácil. Beleza. Já volto. Tá bom.
E aí, alguma ideia sobre o problema? Para ser sincera, não. Pois é, para tu ver como esses problemas, apesar de serem de cinemática de ensino médio, Aham, eles não sabem. Por sinal, eu tenho um vídeo no meu canal de aulas, onde eu vou postar a tua aula depois, aham. que é o problema mais difícil de velocidade média que eu já vi na vida. Hum, Eu resolvo esses do Halliday, tranquilo até, no capítulo de cinemática, mas esse de ensino médio eu não consegui resolver em aula. Passei uma vergonha com os meus alunos de ensino médio, foi tosco de ver. Daí eu vou te mandar depois esse vídeo, super interessante, para tá. tu ver que o bagulho pode ficar tensíssimo. Vamos ver. 6. Um trem com aceleração máxima A e desaceleração máxima F, magnitude da aceleração de frenagem, né? Porque a gente pode entender a freada como uma desaceleração, beleza? Sim, Sempre, porque ela é aquilo que diminui a velocidade. certo. Tem de percorrer uma distância d entre duas estações. Então eu não vou nem lá ler o resto. Eu já imagino que o trem estava parado, acelerou, chegou numa velocidade média e antes de chegar na estação final, ele vai ter que começar a desacelerar. Vai ter alguma coisa a ver com isso. Vamos ler o resto. Aham, O maquinista pode escolher entre seguir com a aceleração máxima até certo ponto e a partir daí frear com a desaceleração máxima até chegar ou acelerar até uma velocidade, mantê-la constante durante algum tempo e depois frear até a chegada. Qual das opções é que minimiza o... Nossa, essa questão é tensa. Rapaz, agora eu fiquei com medo de não saber fazer primeiro. Mas a gente pode começar com algumas ideias, né? Vamos fazer um aham. desenho aqui. Essa é a nossa primeira opção, né? Nós temos o trem aqui. Me parece que ele já não está em repouso. Né? Ele já tem uma determinada velocidade. Ele, pelo menos não tá, ou isso não vai influenciar em nada. Ter Aham. V0 ou não ter. Né? Seguir com a aceleração máxima até certo ponto. Então ele tem o AD, né? A igual a A, vamos dizer assim. E a partir daí frear com a desaceleração máxima até chegar. Então, nessa primeira situação, ele vai estar aqui, então ele vai estar se movendo, né, eventualmente, e vai chegar num determinado momento que, bem, eu vou fazer assim, 3 pontinhos para poder usar o mesmo desenho. Aham. Ele vai chegar aqui, por exemplo, a uma determinada distância D da chegada. Não, D já é a distância entre as duas estações, vou Isso. chamar de X. Que ele vai começar, então, a ter uma desaceleração. A segunda situação, ou acelerar até uma velocidade, mantê-la constante durante um tempo e frear até a chegada. Então vai ser bem curioso, porque nessa segunda situação a gente não tem que a gente está utilizando a aceleração máxima. Aham. Né? A segunda situação é uma situação completamente distinta. Então ele também começou ali com uma aceleração que não é a máxima. Eu vou chamar de, sei lá, A igual a linha. Aham. Daí, quando ele chegar nessa. Ele estava com essa aceleração, ele precisou dela para começar a se mover. Nada começa a se mover sem a aceleração. Essa é a segunda Sim. lei de Newton. Daí, depois que ele chegou na velocidade que ele queria, a aceleração é zero, Uhum. porque ele vai ter velocidade constante. V igual a V sempre. Até ele chegar, provavelmente, muito mais perto aqui, porque ele Uhum. vai ter uma velocidade menor. Afinal de contas, se o cara está com aceleração máxima durante todo o processo,
a velocidade dele só vai crescendo, só vai crescendo, só vai crescendo, só vai crescendo, entendeu? Sim. É. Então, para mim, é muito claro que a resposta 1 é que minimiza o tempo. Mas, no caso, ele vai ter que começar antes a frear, né? Aham. Ele freia com a freada máxima, então não tem problema. Aqui, ele vai frear super rápido, né? Uhum. Então, aqui ele vai ter a aceleração. Então, F', numa distância y, que é menor que x. Então, essas são as situações possíveis. Uhum. Agora ele pergunta, qual das opções é que minimiza o tempo de percurso? Para mim, me parece ser muito claro primeiro, mas eu acho que a gente não pode ser tão enfático assim sem fazer uma prova matemática. Aham. Caraca, eu acho que eu me quebrei nessa. Bem, se eu fosse escrever uma equação aqui para a primeira, eu vou pensar o seguinte: eu posso ter uma equação de posição, por exemplo. S, ou melhor, o D foi o deslocamento total. Aham. Ou melhor, não vou chamar de D, vou chamar de D menos X. Por quê? Porque durante esse processo aqui eu tenho uma aceleração. Durante esse eu tenho outra. Sim. Eu não Certo. posso a mesma equação para as duas coisas. Aham. D menos X igual a velocidade inicial, que parece não importar, mas eu vou dizer que é zero. Porque nos dois casos ele precisou de aceleração. Então significa que, somente nesse, né, deu uma indicativa de que ele estava parado. Né? Uhum. Porque se ele estava saindo de uma estação, né, ele estava parado na estação. Né? Aham. Então, velocidade inicial zero. A gente vai ter só a Nekechex aqui. Beleza. Muito bem. Mas esse x, né? Esse x dá para encontrar? Eu acho que dá para encontrar esse x. Tipo, não com números, claro, mas uma expressão para ele. Dá para encontrar? Ahn, Ah, não é só isolar? Não. O que eu tenho que isolar é o t. Eu ia fazer isso já, mas vamos lá. Vamos isolar o t. É o t que o problema está pedindo, certo? Aham. E ainda esse t aqui não é o t total, é o t1. Sim. Então vamos isolar ele. T1, que ainda tem o tempo da freada, né? T1 igual Sim. 2 que multiplica d. Viu, ó? Sempre quando a gente começa a escrever, as coisas fluem. Eu pensei que ia me dar mal nessa história, mas já tá saindo aqui. Então, sempre tenta escrever o básico, que tu tá entendendo. Física, diferente da matemática, ela te ajuda a abstrair muito com desenhos. A matemática não faz nem muito sentido às vezes tu desenhar. Aham. Agora aqui faz. Então a gente tem uma expressão para o tempo, só que essa expressão ela depende de x. Então, bem, do tempo 1, né? Nossa, tô meio mal. E agora vamos para esse x aqui. Eu posso encontrar uma expressão para ele. Ah, sim. É, você vai fazer igual, só que em vez de D menos X é só X. Exatamente. X igual a. Ah, só que daí a velocidade não vai ser zero, né? Velocidade inicial. Exato, vai ser a velocidade máxima. Aham. Boa, garota. Essa garota tá sabendo tudo hoje. E qual que é essa velocidade inicial? É a velocidade final daquele caso. E qual é a equação da velocidade final? Vovô ateu. Certo. Zero mais ateu, ou seja, A vezes o tempo T1. Essa é o V0 dessa Aham. situação aqui. Legal, Sim. né? Sim. Mais F. Vamos pensar em F como um valor negativo, né? Por isso eu vou colocar o mais aqui, mas o F, por sua vez, é negativo. Uhum. E aqui, T2 ao quadrado. Sobre 2 também. Agora eu posso colocar este valor lá, no lugar do x. Essa expressão tá me parecendo uma expressão transcendental, cara. Esquisito. Uma expressão transcendental é uma expressão que não dá para isolar o que tu quer. Hum.
né? Não tem problema. A ideia é fazer essas contas aqui, pensar, publicar. Às vezes tem conta que não dá mesmo. Na física tem muita expressão transcendental. Sabe por que a gente ignora tanto a resistência do ar? Porque se a gente tentar encontrar a expressão da resistência do ar, a gente não consegue uma expressão que me permite isolar o tempo. É bem Hum, louco isso. Muito louco, não tem como. Não tá. Então, bem, aqui a gente tem o T1 nesses termos. Nesses termos. Só que, sabe que eu acho que ter isolado o T1 foi meio desnecessário? Eu posso, por exemplo, pegar essa expressão e substituir o x lá. Eu vou ter uma expressão com T1 e T2. Eu posso pedir para o Senhor Jesus me ajudar a somar as duas. sim, Pô, somar os tempos, porque a ideia é somar os tempos, né? sim. Então, é melhor. É isso. Só que esse sinal de menos vai pegar todo mundo. Entendeu? Uhum, Então, tem que lembrar que tu quer a soma desses tempos. sim. Tá. Mas não tem como. Não Não. tem como, cara. Que absurdo. Não tem como. Muito interessante esse problema. Porque, tipo, tu tem T1 aqui ao quadrado e tem normal aqui. Uhum. Só se esse X. Mas daí eu não vou ter T2, né? Daí eu poderia usar Torricelli, sei lá, alguma coisa do gênero. Se não envolve tempo, seria uma expressão mais legal. Mas, de toda forma, caraca, estou impressionado aqui com esse programa. Isso eu deveria ter feito ele antes. Mas tu entendeu a ideia, né? Sim. Desenhar essas situações aqui. Então, agora como somar esses tempos aqui, eu não estou vendo. Mas a ideia seria pegar essas equações da cinemática e juntar elas. Uhum. Né? Fantástico, a gente já passou um bom tempo nesse programa. Agora, para não voltarmos para a teoria tão rápido, vamos continuar aqui nesse pique. Teve alguma questão da quinta lista que tu falou que foi a que tu tentou fazer e tu não conseguiu? É, Qual? peraí, deixa eu pegar. É que, na verdade, ele deu uma questão na aula passada. Aí ele Manda falou aí. que era bem parecida com uma da quinta lista. E daí eu fui tentar fazer antes e tal, mas também não consegui. E também não consegui fazer a que ele passou. Mas enfim. Manda aí aquele passou. A que ele passou? Tá. Se é parecida, muito provavelmente quando a gente resolver ela, tu vai saber fazer outra. Aí é Uhum. uma boa. Eu faço essa, tu faz outra. Tá. Nesse aqui. Vamos ver aqui. Ai, tô com medo. Só que aqui me parece já ser dinâmica, tá? Já não é mais cinemática. Eu posso estar errado. Mas... É? Pior que não. Ou sim, porque. Ah, não, tá dando acelerações. Normalmente, quando a gente vê polias, a gente vê no contexto de leis de Newton, força. Uhum. Os cilindros A e B partem do repouso e movem-se com acelerações A para cima. Tá, cadê o cilindro? Eu não tô vendo o cilindro. Deve ser. Ah, tá, deve ser aquelas coisas ali. Tá, Sim. tá. Onde T está em segundos para baixo. Hã? Ah, tá. Peraí. Voltando. Os cilindros A e B partem do repouso e movem-se com acelerações A
0,075 para cima, e B, 0,15T, onde T Uhum. está em segundos para baixo. Determina a velocidade e posição dos blocos em função do tempo. Isso dá para fazer. Sim. Do bloco C. Putz. Não, Então, aí ele até passou uma resolução pra gente. não, mas eu acho que eu entendi. É como se essas acelerações elas vão se somar, né, praticamente. Vai ter uma soma de acelerações. Só isso. Então, ele faz de um jeito, tipo, que eu nunca tinha Tá visto. bom, me manda. Eu preciso muito ir no banheiro, tô passando meio ruim do Tá. estômago. Mas me manda aí que eu dou uma olhada e daí eu te ensino em cima disso. Não vou ficar aqui. Eu odeio fazer isso. Eu prefiro admitir que eu não sei de primeira, mas explicar direito. Mas Aham. vou então pra lá. Ok, vamos ver. Respostas do exemplo. Cara, é a primeira vez na vida que eu vejo
problemas de cinemática com polias desse jeito. O professor é muito criativo. Muito. Tá, vou abrir aqui. Vou abrir um PDF, né? Então eu vou abrir aqui também. Ah, já está aí. Deixa eu abrir. Vamos ver o que ele fez. Tá, ele quer saber sobre o movimento do bloco, né? Mas para isso, para poder fazer um gráfico, tem que ter a equação. Muito bem. Daí ele fala de um tal de vínculo. Isso já é uma teoria de física. A teoria do vínculo é uma teoria de física um pouco avançada, mas não tem problema. O deslocamento dele está associado com essas acelerações e o fato de que eles têm que manter o sistema ligado, né? Uhum. Basicamente é isso. Então tu não pode ter algo muito bizarro acontecendo, assim, né? Tipo, um negócio andando na velocidade da luz para cima, por exemplo, sei lá. Tem que ter uma constância aqui. Daí ele fala o seguinte: 3 vezes a posição. O que ocorre aqui, uma vez que a aceleração ela é 3 vezes, né, maior. Peraí. Não pode afirmar isso com tanta veemência, só se tivesse um T aqui multiplicando. E realmente, não é 3 vezes, é 2 vezes. De onde ele tirou esse 3 aqui, gente? A ideia do vínculo é legal, mas não estou entendendo de onde ele tirou o devido. Ele derivou implicitamente, tá? Por que esse 3? Eu não estou entendendo esse 3. Onde que tá a pergunta que me mandou? Oi? Estou procurando o problema aqui. Eu não abri ele. Exercício. Eu quero entender de onde esse 3 que ele tirou. Tipo, tá vendo que aqui tem um 3? Nada a ver. Pera, deixa eu... E ele não explica de onde ele pegou esse 3. Então, ele faz na, perto do vínculo ali, né? Você fala. Não, esse 3 que eu estou selecionando aqui. Eu não tô vendo. Isso. É isso que eu tava pensando. É, eu não sei direito, porque eu não entendi muito bem, mas pelo que eu entendi, ele quer fazer o comprimento da corda. Isso sim, isso eu Então, entendi. aí, tipo assim, 3 vezes o tamanho de YCA, entendeu? Não? 3 vezes o tamanho de YCA. Não, mas por que 3 vezes o tamanho de YCA? Tudo bem, mas por que 3 vezes? É isso que eu não entendi. Tá, talvez por causa dessa distância aqui, não sei, cara. Queria entender, velho. 3 vezes YCA. Meu, isso aí é muito coisa de engenheiro, né? Eu acho que eu entendi agora. Porque, querendo ou não, como esse vai para baixo, né, não é que não é que essa corda ali, tá, tem corda ali, mas essa corda não vai atrapalhar, não vai romper a coisa, né, se a caixa estiver caindo. Né? Que ideia é essa? Eu queria saber os 3, assim, ele devia ter mostrado de onde ele tinha o 3, assim, tão claramente.
Se não fosse esse 3, eu já teria entendido o problema. O resto é bem tranquilo até. Por que ele chamou de 3? Essa distância aqui, eu posso chamar ela de y de AC, me parece. Porque é Uhum. realmente a distância de y de AC. Daí ele está dizendo que tem 3 dessa. Eu não estou vendo 3 dessa, entendeu? Só se ele está, tipo, considerando que isso e isso tem a mesma distância. Daí essas são as 3 distâncias y de AC, são as 3 cordinhas y de AC. Mais essa cordinha aqui, que é o y de AB, que pode estar numa outra posição, porque ele não se mexe junto, né? O B não se Uhum. mexe junto com isso tudo aqui. E isso tem que ser um valor constante L, que é a corda. Porque se por acaso esse aqui se mexe muito, vai tirar um pouco do tamanho dessas aqui. Consegue visualizar isso? Uhum. A ideia é essa. Então eu acho que era isso que ele devia ter indicado um pouquinho melhor. Então vamos lá. Agora ficou bem claro o problema para mim. Mas ele poderia ter explicado um pouquinho mais. Mas tudo bem, eu não estou reclamando da resolução do cara que me ajudou aqui. Vamos lá, vou abrir o Python. Eu vou te explicar certinho agora. Né? Então tá. Bem, a primeira coisa que a gente notou, pelo menos eu, tive uma estranheza aqui. Eu pensei, como é que essa coisa vai se mexer se a gente pode ter problemas em relação à conectividade aqui? Isso aqui pode esticar muito se ele subir ou descer, Uhum. causando problema. De tal forma que uma expressão para a velocidade desse objeto tem que conter algo que limite o movimento. Claro Certo. que esse tipo de situação ela não é usual na física geral 1. Isso são ideias que surgem mais no contexto de engenharia mesmo. Ou em físicas mais avançadas, mas aí não são para sistemas tão mecânicos como esse. Sim, sistemas tipo, uma coisa que cai bastante que tem vínculo, né? Por exemplo, tem um círculo, uma coisa de físico, bem maluca, assim. Daí tu tem um pêndulo aqui, e daí tu quer saber qual é a posição do pêndulo. Tá se mexendo, rodando aqui, entendeu? Uhum. Então, tem um vínculo, que é o fato dele rodar nesse círculo de raio R e tudo mais. Então é uma coisa assim, constante na física, mas não na física geral 1. Pego assim de calça reada. Beleza? Mas então tu entendeu. Aqui a gente tem, então eu vou chamar de distância, de outra distância, e distância YAC. Essas distâncias iguais, grosso modo, representam parte da corda e do sistema do bloco C que viaja em função desse cilindro A aqui. Uhum. E temos outra, que supostamente também tem o mesmo tamanho, porém que vai ter um deslocamento diferente, né? Que é o YBC. Bem, então, como eu imaginei, a gente ia fazer uma soma de acelerações, né? Só Uhum. que eu pensei, vou somar acelerações e vou integrar. O problema é que se eu somar acelerações, eu não percebo o vínculo. Na real, até percebe, mas não fica tão claro, né? Que o vínculo é a corda. Daria para fazer só somando acelerações. Né? Assim fica legal, fica mais legal. A gente verifica quantas cordas tem. Né? Então, note que uma variação do YAC tem muito mais representatividade para esse sistema do que do YBC, porque temos mais cordas em YAC, não é mesmo? Uhum. A ideia é essa. Então, por exemplo, bem no começo do sistema, quem mais importa é o YAC.
Porque para segundos bem pequenos, o YAB nem está quase se mexendo. Afinal de contas, aqui, ó, se o T for zero, né, logo no começo, só esse cara que se mexe. Então é esse tipo de detalhe que tem que pensar, tá? Muito importante isso. Muito bem. Então, por isso que a gente tem 3AC mais YBC, que vai me dar a posição do meu objeto. Só que isso tem que ser sempre igual a um valor constante, que é o da corda. Porque se não for igual ao valor da corda, o sistema parte. Simplesmente. Não pode colocar coisas aqui que não considerem o fato de estar tudo preso num sistema só. Na prática, é que nem naqueles problemas de lei de Newton, sabe? Tem uma polia aqui, tem uma caixa, né? Tem outra caixa aqui. A gente pode fazer o sistema como um todo, né? Fazer uma conta só para esse sistema. Igual a M1, M2A. M1 mais M2A. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Que é um sistema ligado. Por isso que é isso. Que nem ali. Então, sistemas ligados me permitem esse tipo de situação. Se você levar em conta o vínculo. Qual que era o vínculo aqui no desenho que eu acabei de apagar? Que a tensão da corda é a mesma. Lembra disso? Então, Sim. aqui o vínculo é que o L é sempre L. Né? A corda não vai mudar de tamanho. E não posso criar corda do nada, nem cortar a corda do nada. Muito bem. Determine a velocidade do bloco em função do tempo. Não quer nem gráfico ainda. Então, para determinar, o que a gente faz? A gente faz derivada dos dois lados. Né? Mas eu não tenho ainda a expressão da velocidade, não tem problema. A posição, não tem problema. Só deriva. E diz que isso aqui você está derivando no tempo. Então a gente sabe que a derivada da posição no tempo é a velocidade. Pronto. Então vai ficar 3 velocidade AC mais velocidade BC igual a zero. Porque se o valor da corda é um tamanho fixo, derivada de constante é zero, lembra? Toda constante derivada é zero. E, bem, note que a gente tem essas duas velocidades, só que elas são as duas velocidades juntas do problema, né? Elas estão juntas. E a gente quer uma velocidade para o sistema como um todo, certo? A gente precisa de uma velocidade para o sistema como um todo. Então, como é que eu vou obter uma velocidade para o sistema como um todo? Achando a aceleração total do sistema. Porque apesar de eu não saber as expressões da velocidade, uma coisa eu sei. A integral da aceleração é a velocidade. E a velocidade varia em função da aceleração. E eu tenho expressões para aceleração, tanto do A quanto do B. Ok? Então, é por meio disso. É por meio de saber isso que a gente vai conseguir. Né? Qual é a ideia aqui, então? Eu tenho que encontrar uma expressão para, com essas velocidades, uma expressão para aceleração. Só que eu não posso dizer instantaneamente que a velocidade é. Bem, a velocidade é a aceleração é a derivada da velocidade. Tudo bem. Só que eu não posso simplesmente substituir essas velocidades pela equação do vovô ateu. É isso que eu queria dizer. Eu não posso fazer isso. Tá bom? A gente não pode fazer isso porque o vovô ateu ele só funciona em MRUV. Certo? Em MRUV. E aqui, pelo menos em uma das acelerações, a gente não tem MRUV. Tu reparou isso? Lá na aceleração 0.15t. Aquilo não é MRUV. Não é movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente não pode simplesmente, sabe, dizer assim que é
que é vovô ateu e fazer substituição, vezes era ateu e tal. Não dá. Uhum. O que dá, por exemplo, uma vez que a gente sabe as acelerações e sabe que a velocidade é derivada, a aceleração é derivada da velocidade, a gente pode derivar de novo. Eu acho que é coerente fazer. Uhum. Então, se a gente derivar de novo, o que vai acontecer? Uma coisa que eu não sei porque na folha do teu colega está diferente. É 3AC mais uh, ABC. Ok? Não sei por que na folha do teu colega está diferente isso. Deixa eu ver. Só se for o fato de que quando a gente deriva aqui, a gente tem uma velocidade inicial. Daí tudo bem. A gente pode pôr uma velocidade inicial aqui, o sistema poderia estar numa velocidade inicial. Mas quando chega na velocidade final, não. Mas o que ele fez e que pode estar causando aqui a grande situação é que a gente não tem uma velocidade para o B, para o C ainda aqui na nossa expressão. Essa é a grande questão. Em nenhum momento aqui eu escrevi nada para o C diretamente. Uhum. Então, eu acho que é isso aqui. Só que, pô, como é que a gente vai colocar uma expressão para o C aqui? O teu colega coloca um 4 lá também, que assim, não é muito. Não faz muito sentido na minha cabeça, mas tudo bem. Ah, que probleminha infernal, hein? Pô, se fosse problema do Halley, então aceito. Quando ele deriva, aparece aquele termo do nada. 4VC do nada. Eu não sei se tu pode dizer que a velocidade aqui é a soma. Se ele está dizendo que a velocidade vai ser a soma dos três, mas se um estiver indo para baixo e outro para cima, tu vai ter uma diminuição de velocidades. Não pode dizer isso assim explicitamente. Mas realmente, a gente precisa de uma expressão para o V. O que eu posso dizer é o seguinte: o YC é aquilo ali tudo. Uhum. Y. Daí, bem, a posição do YC depende desses caras. Uhum. Só que o tamanho desses caras também é igual a L. Ok? Então, aqui tem que tomar alguns cuidados, né? Porque o YC não é igual a L. A posição ali é uma coisa, esses caras é outra. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A posição inicial pode dizer que sim é zero. Né? Então, caraca, que merda de problema. Odeio não saber de cor os problemas. Tu tem certeza que o teu colega tá certo aqui nessa resolução? Então, foi o professor que postou. Então tá certo, com certeza. Sim. Nunca vi um problema desse no Halliday. Cara, se é pra fazer física geral 1, faz física geral 1, cara. Não faz, não inventa coisa. Isso aqui não é problema de física geral 1. Tem um exercício assim no Halliday. Vínculo em física geral 1, tá louco? Para resolver isso aqui na física, às vezes a gente usa multiplicador de Lagrange. Coisa de cálculo 3.
cara coloca um 4 ali do nada. Saco, velho. Não entendeu o porquê daquele 4, mas, meu, é outra coisa que não faz sentido nenhum na minha cabeça. Parece termo do nada ali, tipo. Ai, meu Deus. Como é que ele falou que derivou implicitamente apareceu um termo do nada? Não faz sentido. Não sei de onde ele tirou esse 4. Por que o professor não explicou isso, né? Ele não explicou nada, não tem nenhuma explicação, zero explicações. Não, ele explicou o negócio do vínculo, esse exercício em específico não, mas Que bosta. Ele explicou o negócio do vínculo? sim. Pô, física geral não tem isso. Tá, tudo bem, assim, mas o 4 aparecer do nada ali não entra na minha cabeça. Eu poderia te enrolar dizendo que aqui, derivando implicitamente, surgiria um YC mais um YA, mas, tipo, não tem uma regra do produto ocorrendo aqui para dizer isso. Não é como se eles estivessem multiplicando aqui, Y do A e Y do C, para fazer uma regra do produto, tirar para fora e somar. Tá, olha só, vamos mudar a sequência aí um outro problema. E esse eu penso para depois, na nossa próxima aula de hoje ainda, tá? Uhum. Quero entender essa desgraça aí. E me manda depois também essas questões de vínculo que ele passou também. Vai que tem alguma lista, alguma Tá. forma que eu queira resolver. Agora eu vou fazer algum problema da tua lista. Só que eu vou fazer da lista 3. Beleza. A partícula que se move em linha reta com aceleração menos k raiz de v, onde a está em metros por segundo ao quadrado, k é uma constante, v está em metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade como função do tempo e da posição. Essa é bem tranquila. Calcule as expressões para t, tarari. E aí, entendeu o probleminha? Acho que sim. Parece tranquilo, né? Então, a primeira coisa que ele pede é determinar a velocidade como função do tempo e da posição. Então, ele está se movendo em linha reta. Uhum. Só que a aceleração está variando a princípio. Não é uma aceleração constante. Porque se a velocidade muda em função do tempo, a aceleração também vai mudar. Ok? Sim. Beleza. Então, nossa aceleração é menos k sobre raiz de v. Consegue imaginar, então, como a gente encontra a expressão da velocidade aqui? Alguma ideia? Em função do Como tempo? assim? Ah, tá. Ah, Isso é um tem problema que de física derivar. geral. Oi? Tem que derivar? Bem, se tu derivar, por exemplo, como a gente fez no problema anterior, né, derivando dos dois lados, tu vai ter um Uhum. problema, né, porque tu vai ter uma sobreaceleração, uma coisa que não faz muito sentido. Não vai encontrar a velocidade. Uhum. Não é, não é derivando, né? Eu acho que quis dizer integrando, Sim. né? Tem que integrar isso sim.
Só que eu vou integrar como aqui? Se, no geral, eu faço integrais de tempo, né? Lembre-se, por exemplo, lá o S, né? O S de t é igual a v de t. Isso está lá nos slides depois, tu vai ver. A integral, né? Uhum. Posição é igual a integral da velocidade no tempo. E aqui a Uhum. gente não tem o dt. E aí, alguma ideia? Uhum. Fisicamente, a aceleração não é a taxa de variação da velocidade no tempo? Sim. Isso. Então eu posso escrever a aceleração como dv dt. Agora eu tenho uma expressão onde tem dt, dá para integrar. Tu mesmo falou, né, que a gente precisa integrar. Então, os diferenciais já apareceram. Uhum. Só que o que a gente tem que fazer aqui é uma coisa que a gente aprende numa matéria chamada equações diferenciais, que muito provavelmente tu não fez ainda, né? Não. Esses professores estão de sacanagem contigo, cara. Na boa. O que a gente tem que fazer aqui é quebrar esse diferencial, passar esse dt para o outro lado e o v deixar do lado do dv, para que a gente possa integrar dos dois lados. Olha só Uhum. que massa, vou passar esse v para cá, uma coisa que a gente faz direto em física, mas mais para frente e muito em matemática. Eu já transformei a raiz em meio, tá? Certo. Menos k dt. Agora eu posso integrar dos dois lados e eu encontro uma expressão para a velocidade em função do tempo. Olha só que maravilha. Bem, qual que é a integralzinha dessa parada, né? Eu posso jogar ele para cima, lembra disso? Quando a gente tem um número positivo embaixo, a gente pode jogar ele para cima negativo. Então eu vou Uhum. ter a integral de v a menos 1 meio, dv. Quanto é isso, né? Isso aqui é v na 1 meio dividido por 1 meio. Ou seja, igual a 2 v na 1 meio. Certo? Certo. E esse cara aqui é banalzíssimo, né? É kt. Então aqui, um problema de física. Gerar um. Não. Até assim, eu tenho que dizer, não é de física gerar um isso aqui também. Porque se tu não viu equações diferenciais, tu não tem por que saber isso que eu acabei de fazer. Uhum. Sabe? Essa parte aqui tu tinha que saber. Sim. A aceleração é a variação da velocidade do tempo e tal. Mas passar isso aqui para outro lado, integrar, isso é uma técnica que a gente aprende em equações diferenciais. Logo nas primeiras aulas. Então, beleza, agora a gente tem uma expressão bem legal aqui. Nós resolvemos uma equação diferencial. Então, como as nossas integrais elas não têm limitantes, além desse monte de coisa aqui, surgiu naturalmente, a gente vai colocar um mais d0. Uhum. Então, é isso que aparece numa integral. Né? Aparece as constantes. E aqui eu sei que é uma constante de velocidade, pois eu estou falando de uma expressão de velocidade. Não é mesmo? E agora eu tenho que, então, simplificar, isolar o v. Deixar ele em função do tempo só. Então, o 2 que está multiplicando vai para o outro lado. E o 2 que estava, quer dizer, esse 1 meio, né, que estava aqui elevado, Uhum. agora vai ficar ao quadrado tudo aqui. Certo. Essa é a expressão da velocidade quando a aceleração depende da velocidade. Uhum. Curioso, é bem recursivo até. Interessante. Muito bem. Então, na prática, né, quando a gente vê isso aqui, na verdade, vos digo, a gente está vendo uma forma da aceleração variando no tempo. Não é que a aceleração depende da velocidade, é que a expressão da aceleração é igual à da velocidade. Claro, com Uhum. essa constante k na frente e uma raiz. É isso na prática. E a velocidade, por sua vez, depende do tempo. Qual a ideia? Essa é a ideia. Então tá. Tá aqui a expressão da velocidade. Alguma dúvida? Acho que não.
Tá bom. Então, já que você não tem dúvidas, eu vou pedir para você encontrar a expressão da posição. É o que ele está pedindo. Tá, Então, mesma ideia, né? Integrar. Se tiver qualquer dúvida, eu tô por aqui, mas tenta sozinho. tá. Tá? Acho que dá para fazer nesses últimos 15 minutinhos de aula aí. Uhum. Eu te ajudo no final, caso não consiga. Mas bora lá, tenta e daí me fala.